Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Muito bem, nós estamos hoje no dia 10 de agosto, nós estamos numa quinta-feira, e nós temos hoje uma festa de São Lourenço. Então, as leituras da Bíblia se referem ao santo, São Lourenço, porque realmente é um santo que marcou muito a vida da igreja. São Lourenço, ele viveu no século IV, ainda havia as perseguições, né? Aliás, século III, não é no quarto não, né? E houve uma perseguição muito grande. Ele era diácono do Papa da época, não é? E o que acontece? Ele cuidava dos bens da igreja, atenção principalmente para os pobres, porque naquela época sempre uma parte do que entrava na igreja era para distribuir entre os pobres. E o prefeito de Roma, ele ficou de olho nos bens da igreja, achava que a comunidade tinha muito dinheiro, né? Então, prendeu Lourenço. E o prefeito falou para ele: olha, eu quero os bens da comunidade, os bens da igreja. E ele falou: olha, se você quer os bens, eu vou buscar. E o prefeito: pode ir. Aí ele foi e trouxe os pobres que a comunidade atendia, que eram numerosos. Falou: isso aqui é o tesouro da igreja, os pobres. Deixa que interessante, né? E com isso, eu acho que o prefeito lá ficou muito magoado, assim, achando que era um insulto que estava fazendo. Mandou matar de uma maneira cruel Lourenço. Mandou fazer uma grelha, deixou a grelha bem acesa e colocou o nosso Lourenço em cima da grelha. Então, vocês imaginam o que aquele homem sofreu, né? E depois foi degolado. Então, Lourenço, um diácono. Então, as leituras que nós temos hoje na nossa missa, elas dizem respeito justamente isso, ao amor às pessoas necessitadas. Veja só, a primeira leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10. São Paulo, ele ficou sabendo que a comunidade de Jerusalém estava passando fome, porque aquela comunidade viveu assim uma época muito bonita, mas eles fizeram uma coisa errada. Vendiam as propriedades e colocavam todo o dinheiro em comum para todo mundo comer. Mas chegou um momento que acabou o dinheiro e não tinha mais nada, né? Então a comunidade começou a passar fome. Aí São Paulo fez uma coleta em todas as comunidades e levou esse dinheiro para a comunidade de Jerusalém. E aí então, quando ele fala dessa coleta, ele diz assim: quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Depois ele diz: dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Veja como interessante essa colocação de São Paulo. Às vezes você é convidado a ajudar alguém, etc., e você está com o coração fechado. Não dê, então não dê, né? Quando você dá para se livrar do não ser mais amolado, não presta. A gente tem que dar nas coisas com alegria, quer dizer, a partilha. Vou partilhar, eu tenho, graças a Deus, vou partilhar um pouco com pessoas que estão precisando. E São Lourenço, ele fazia isso. Ele era o encarregado da comunidade de atender os pobres. E aí São Paulo vai dizer, não é? Distribuiu generosamente e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então Lourenço é lembrado, não pela morte cruel, também, né? Porque ele era um homem muito alegre, mesmo nos momentos assim de sofrimento, ele ainda contava uma piada. É interessante, né? Mas era sobretudo um coração grande. Que Deus nos ajude a sermos como São Lourenço, a termos um coração bom. E quando vemos alguém em dificuldade, vamos ajudar. Afinal de contas, vamos dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, agora uma bênção para você e sua família.
nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.